Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, a partir do versículo 1, Paulo diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Versículo 8: E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sob quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Até aí, meus irmãos. Queridos, quando nós olhamos a história da nação de Israel, nós devemos olhá-la com a perspectiva de entender que nós temos muito a aprender com a história do povo de Deus. Paulo está dizendo: ora, não quero que vocês ignorem todos os acontecimentos, todas as coisas que aconteceram com a nação de Israel, porque elas servem de exemplo, servem de ensino para mim e para você. Romanos capítulo 15, no versículo de número 4, está escrito: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E assim como Deus tirou a nação de Israel da escravidão do Egito, que já durava 430 anos, e tinha como propósito levar a nação de Israel a uma terra que o Senhor, sob juramento, havia prometido dar a Abraão, Isaque e a Jacó, também Deus nos tirou de um cativeiro, não de um cativeiro físico, literal, mas um cativeiro espiritual, sobre o qual todos nós estávamos antes de conhecer a Jesus Cristo. E da mesma forma que Deus queria levá-los a uma terra ampla, a uma terra que manava leite e mel, Deus também tem uma terra prometida a mim e a você. Deus também tem uma terra prometida para você e eu vivermos, para você e eu experimentarmos, e isso diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Para Deus, Canaã sempre foi o símbolo da vida humana vivida em todo o seu potencial. Deus deseja que nós, os cristãos, vivamos, experimentamos tudo aquilo que Ele tem para nós dentro deste lugar, dentro desta terra chamada Terra de Canaã. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Portanto, você e eu experimentamos a redenção, experimentamos a libertação do cativeiro espiritual, e Deus agora quer nos levar a uma vida ampla, a uma vida cheia de promessas, e Deus deseja realizar cada uma dessas promessas na minha vida e na sua vida. Essas promessas dizem respeito ao nosso casamento, dizem respeito à nossa vida espiritual, dizem respeito à nossa vida profissional, ou seja, tudo aquilo que está relacionado à nossa vida, Deus deseja prosperar, Deus deseja que nós experimentemos na sua presença. Gálatas no capítulo 3, no versículo 29, está escrito: e se vocês são de Cristo, quantos aqui são de Cristo? Se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se você pertence a Cristo Jesus, saiba que você é herdeiro de Deus. Segundo a promessa que Deus fez a Abraão,
Todas as promessas que o Senhor fez a Abraão, saiba que essas promessas se estendem a mim e a você em Cristo Jesus, aleluia. Portanto, querido, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós não podemos ignorar a história da nação de Israel. Tudo o que aconteceu com eles serve a mim e a você como exemplo. Ele diz no versículo 6, apenas na parte A, na primeira parte do versículo: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Estas coisas quais? As coisas que aconteceram com a nação de Israel. No versículo 11, Paulo ainda diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então tudo o que aconteceu com a nação de Israel, tudo o que aconteceu com os patriarcas, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com aqueles que foram levados para o cativeiro no Egito, aqueles que experimentaram a libertação da escravidão do Egito, todos aqueles que faziam parte da nação de Israel no tempo do deserto, e também depois que entraram na terra prometida, tudo o que aconteceu com eles foi para o nosso exemplo. Essas coisas servem de exemplo para nós. Nós podemos usar a história como uma pedagoga, como alguém que nos ensina, como alguém que nos instrui. E é muito sábio da nossa parte, é muito sábio do povo de Deus aprender com o erro daqueles que já vivenciaram. Para quê? Para que nós não caiamos nos mesmos erros que eles caíram. E o primeiro ponto que eu quero destacar dentro deste contexto é que grandes privilégios não são garantia de sucesso. A nação de Israel recebeu muitas bênçãos da parte de Deus. Recebeu provisão, recebeu proteção, eles receberam uma libertação de uma forma esplendorosa. A Bíblia diz que Deus os libertou com um braço forte, com mão estendida, que Deus os levou como asas, como águias. Ou seja, tudo aquilo que o povo poderia experimentar, aquela geração experimentou de uma forma extraordinária. Eles experimentavam o maná caindo do céu, que era uma comida que Deus provia diariamente para aquele povo. Todos os dias eles experimentavam da provisão de Deus, todos os dias eles experimentavam de provisão, de proteção. A Bíblia chega ao ponto de dizer que as sandálias dos seus pés não se desgastaram durante 40 anos. Alguém já chegou ao ponto de pensar num calçado que dure 40 anos? Os seus calçados não envelheceram, as suas roupas não se desgastaram. Eu, na minha mente, na minha imaginação santificada, fico pensando como é que funcionava isso. Como é que uma criança ia crescendo, se a roupa crescia junto, eu não sei. Se o calçado crescia junto, eu não sei. Eu sei que quando a Bíblia diz que os sapatos não se envelheceram, que as roupas não se desgastaram, eu creio nisso e ponto final. A palavra de Deus diz isso e ponto final. E nós podemos ver que eles experimentaram, eles viram as 10 pragas sendo derramadas e manifestadas contra a nação do Egito. Deus exercendo e executando juízo sobre todos os deuses do Egito. E da mesma forma, queridos, que a nação de Israel experimentou um êxodo através daquela noite de Páscoa em que o cordeiro foi imolado, Paulo também diz nessa mesma carta, no capítulo 5, no versículo 7, que Cristo é o nosso cordeiro pascal, ele foi imolado por mim e por você. Nós também experimentamos a mesma libertação, a mesma redenção que a nação de Israel experimentou. A Bíblia nos diz, vejamos os primeiros versículos deste capítulo 10, acompanhe comigo o versículo de número 1. Paulo diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Toda aquela geração que saiu da escravidão do Egito viu aquela grande maravilha que Deus estava realizando, o mar se abrindo, eles passando a seco, Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros simplesmente sendo afogados e perecendo para todo sempre. E quando Paulo está falando a respeito
de eles terem sido todos batizados no mar, eles foram batizados na nuvem com respeito a Moisés. O Mar Vermelho, a passagem pelo Mar Vermelho, é uma figura do batismo que você e eu praticamos em Cristo Jesus. O fato daquela nação toda ter passado pelo Mar Vermelho, isso representa o batismo nas águas, que você e eu fazemos e praticamos quando nós cremos em Jesus e confessamos a Ele publicamente. Paulo está dizendo que todos aqueles irmãos fizeram coisas que hoje nós fazemos de uma forma diferente. Paulo ainda diz no versículo de número 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Todos eles experimentaram esses portentosos milagres, esses grandes sinais que Deus havia feito. Eles experimentaram a travessia do mar, eles experimentaram a provisão de Deus, eles experimentaram um manjar espiritual, e isso também é uma figura daquilo que nós fazemos todo primeiro domingo do mês, que é a ceia do Senhor. Eles experimentaram de um manjar espiritual, eles se alimentaram de um manjar espiritual, eles beberam da mesma fonte espiritual, e essa pedra era Cristo Jesus. Eles experimentaram muitos milagres, eles experimentaram coisas extraordinárias que nós também podemos experimentar. No versículo 5, entretanto, veja comigo, a Bíblia está dizendo, entretanto, contudo, porém, Deus não se agradou da maioria deles. Isso significa, querido, que daquela multidão que saiu do Egito, e a Bíblia fala de 600 mil homens em pé, fora as mulheres e as crianças. Alguns estudiosos chegam a dizer que eram 2 milhões de pessoas que saiu da escravidão do Egito. Era gente até não acabar mais, era um mar de gente. Era uma cidade de Curitiba, por exemplo, aproximadamente 2 milhões de pessoas saíram da nação do Egito, e Deus registra em sua palavra que Ele não se agradou da maioria deles, e na verdade apenas 2 homens que saíram do Egito entraram na terra prometida, e esses 2 homens eram Josué e Calebe. Isso nos mostra, querido, que nem sempre começar bem é sinônimo de terminar bem. Muitas pessoas na sua caminhada cristã, elas começam bem a sua caminhada, elas experimentam a salvação, elas experimentam o batismo nas águas, elas passam a fazer parte do corpo de Cristo, elas passam a fazer parte da família de Deus, elas começam a experimentar milagres extraordinários, eles começam a experimentar intervenções da parte de Deus. Só que com o tempo, se nós não cuidarmos, se nós não formos preventivos com a nossa vida cristã, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus realizou, pode simplesmente ir por água abaixo. Pastor Edivaldo falou a respeito do dia em que eu me converti. Naquela noite, querido, eu e mais 6 pessoas, nós éramos em 7 jovens que experimentamos ali algo da parte de Deus, o amor de Deus sendo derramado sobre os nossos corações. Só que eu posso dizer para você que nem todos hoje estão no caminho de Cristo. Eu tive a experiência de ter muitos amigos que me ajudaram no início da minha caminhada cristã, e hoje, quando eu vejo a vida dessas pessoas, eu posso ver que elas ficaram no meio do caminho. Até mesmo pessoas com quem eu estudei dentro de um seminário, querido, não estou querendo aterrorizar ninguém aqui não, tá bom? Falando que isso vai acontecer. Nós vamos entrar na parte preventiva. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que nós precisamos cuidar da nossa vida cristã. Nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus. E conforme eu estava dizendo, até mesmo pessoas que estudaram comigo, pessoas que foram para um seminário, estudar a palavra de Deus, se preparar para o ministério. Hoje, quando eu olho para a vida de algumas pessoas, algumas delas também ficaram pelo caminho. E por que isso? Porque algumas coisas não foram evitadas, algumas coisas não foram deixadas de lado, outras coisas permaneceram na vida dessas pessoas,
E quando nós olhamos a história de Israel, nós podemos ver que elas não abandonaram determinadas práticas. E o segundo ponto que eu quero ministrar para você é advertências que servem de exemplos para nós. Do versículo 6 ao versículo 10, Paulo fala a respeito de 5 pecados que a nação de Israel cometeu, e foi por esses motivos que Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. A Bíblia fala em alguns que ficaram prostrados, outros que caíram, e outros que até mesmo foram exterminados. Veja comigo no versículo de número 6, quando Paulo fala a respeito do primeiro pecado que eles cometeram e que os impediram de entrar na terra de Canaã. Versículo 6 está escrito: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. A fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. A cobiça, o desejo, é a busca constante da satisfação de nosso ego à custa de Deus ou de outrem. É uma extrema preocupação com aquilo que o nosso ego deseja, a satisfação ou gratificação dos desejos da carne. Queridos, pense comigo. Muitos de vocês conhecem a história. Deus derramava tudo, conforme eu já disse. Deus trazia provisão, Deus sustentava, Deus dava o maná, a água jorrava da rocha, as águas amargas eram transformadas em águas doces. O que você imaginar aconteceu? E não obstante eles experimentarem tudo isso da parte de Deus, a Bíblia diz que eles cobiçavam as coisas más. E Paulo está dizendo que nós não devemos cobiçar as coisas más, porque isso é resultado de uma ingratidão do nosso coração. Aquele povo experimentando tantas coisas boas da parte de Deus, eles só tinham a capacidade de dizer: ai meu Deus, como nós gostaríamos de comer as cebolas, os alhos do Egito. Ah, como nós queremos isso. Ah, como nós queremos aquilo outro. Ah, porque nós não temos isso. Ah, porque nós não temos aquilo. Ah, isso que Deus está nos dando, está nos fazendo enjoar dessas coisas. Nossa alma tem fastio desse pão vil. Era essa a postura que a nação de Israel tinha diante dos milagres que Deus fazia. Isso mostra a insatisfação daquilo que Deus estava fazendo. E a Bíblia diz que eles cobiçaram as coisas más. E Paulo está dizendo à igreja de Corinto, e Deus está falando conosco hoje, que nós não podemos cobiçar as coisas más. As coisas más. O que é que você tanto deseja que Deus ainda não te deu? Ou será que aquilo que você tanto deseja, você realmente precisa? Será que aquilo pelo qual você tanto está empenhado em buscar, em lutar, será que realmente é o querer de Deus, é o desejo de Deus para você? Paulo está dizendo, essas coisas aconteceram e elas servem de exemplo para mim e para você, a fim de não cobiçarmos as coisas más como eles cobiçaram. Portanto, o primeiro pecado que eles cometeram foi o pecado da cobiça. O pecado da cobiça. O segundo pecado que eles cometeram está no versículo de número 7, quando Paulo diz assim: não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. O segundo pecado que eles cometeram foi o pecado da idolatria. Ah, pastor, mas disso eu estou livre. Disso eu estou livre, eu já não me curvo mais, eu já não me dobro mais diante de imagens, como eu fazia em outro tempo, e agora eu entendo pela palavra de Deus, que adorar a imagens é algo errado. Entretanto, queridos, a idolatria vai além de simplesmente você se dobrar, você se curvar diante de uma imagem e adorá-la. A idolatria é um sistema de valores que criamos, em que damos mais importância a qualquer coisa que a Deus. Quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei,
E a Bíblia diz que Moisés permaneceu no monte por 40 dias e 40 noites. O povo começou a ficar um pouco impaciente, e eles começaram a dizer: esse tal de Moisés que nos tirou da escravidão do Egito, ele sumiu. O que é feito desse homem? Eles se apresentam e começam a pressionar a Arão, que era irmão de Moisés, e a dizer: cadê esse Moisés? Cadê esse Moisés? Faça-nos deuses para que nós possamos adorá-lo. Faça-nos deuses que nós possamos dizer: foram eles que nos tiraram do Egito. Arão, pressionado por aquela situação, pediu a argola das orelhas das mulheres, dos filhos e das crianças, e ele simplesmente fundiu um bezerro de ouro para que o povo pudesse adorar como sendo o Deus deles. E a Bíblia diz que eles então se levantaram, comeram, beberam e se divertiram. Aqueles homens estavam colocando a sua confiança, a sua expectativa em algo que não era o verdadeiro Deus. Muitas vezes, queridos, idolatria não é simplesmente conforme eles fizeram ou conforme muitas vezes nós interpretamos, mas idolatria é tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus e que deve ser ocupado somente por Deus na nossa vida. Muitas vezes a idolatria tem nos roubado da presença de Deus. A questão da idolatria é muito sutil na vida de um homem. Por quê? Porque nós podemos idolatrar pessoas, nós podemos idolatrar coisas, nós podemos idolatrar sentimentos, nós podemos idolatrar várias coisas e colocar essas coisas no lugar que somente Deus deve ocupar em nossa vida. E por que a idolatria é tão sutil na vida de um homem? Porque ela pega coisas legítimas, coisas que Deus deseja abençoar, e a idolatria faz com que você e eu substituamos coisas que Deus deseja abençoar pelo próprio Deus. Vou te dar um exemplo. Deus deseja abençoar o seu trabalho. Deus deseja abençoar as obras de suas mãos. Deus deseja prosperar você em tudo o que você fizer. Só que o seu trabalho não é mais importante do que Deus na sua vida. E sabe por que nós pegamos coisas que Deus deseja abençoar, coisas legítimas, e queremos colocar no lugar de Deus, e nós cometemos um grande equívoco? Sabe por quê? Porque essas coisas que são legítimas, que Deus deseja abençoar, foi Deus quem deu. O trabalho foi Deus que te deu. A capacidade, a inteligência, a sabedoria de exercer o que você exerce em sua profissão, essa capacidade foi Deus que te deu. Só que muitas vezes nós colocamos o trabalho acima de Deus, nós colocamos o trabalho acima da pessoa de Deus, e o trabalho não pode substituir Deus. Eu vou dar outro exemplo: família. Falamos aqui a respeito de família, temos falado tanto a respeito de família, o quanto Deus deseja abençoar os lares, o quanto Deus deseja abençoar as famílias. Entretanto, muitas pessoas colocam a sua família acima do próprio Deus. E nós precisamos trazer à nossa memória, ao nosso entendimento, de que família foi Deus que deu também. Portanto, não podemos colocá-la acima de Deus. Vou dar um outro exemplo: o descanso. Faz parte dos 10 mandamentos que Deus deu para a nação. O descanso é um mandamento o qual nós devemos respeitar. Nós precisamos descansar, nós precisamos ter um tempo de descanso. Só que algumas pessoas mais descansam do que adoram a Deus. Algumas substituem o culto a Deus pelo descanso. Não, eu estou cansado para adorar a Deus. Ou seja, nós pegamos algo legítimo, que Deus deseja abençoar, que Deus deseja prosperar na nossa vida, e nós colocamos essas coisas acima do próprio Deus como importante. Portanto, idolatria é tudo aquilo que nós colocamos como mais importante na nossa vida. A prosperidade, a riqueza, são coisas que Deus deseja também nos dar. Entretanto, quando essas coisas começam a ocupar o lugar de Deus em nosso coração, elas se tornam motivo de tropeço na nossa vida. No Novo Testamento, por exemplo, a avareza, que é o apego ao dinheiro, é classificada como idolatria. Efésios capítulo 3, no versículo de número 5, está escrito: sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro, e aí ele diz, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Portanto, nós não podemos ser avarentos, não podemos ser apegados ao dinheiro. Por quê? Porque apego ao dinheiro é idolatria. Uau! Nós precisamos ampliar um pouco a nossa visão do que é a idolatria. E muitas vezes, queridos, se nós pararmos para deixar o Senhor sondar o nosso coração, esquadrinhar o nosso coração, nós vamos ver que tem áreas da nossa vida que nós estamos idolatrando, que nós estamos colocando num lugar acima do lugar que Deus deve ocupar. E quando você olha essas coisas, não é que você deve se desfazer delas, mas sim que você precisa colocar Deus acima delas. E você precisa entender que tudo que você tem, que você faz, que você é, Deus te deu. Por isso, elas não podem estar acima de Deus. Quantos podem dizer amém? Podem concordar que estão entendendo? A idolatria é outro pecado que impede que desenvolvamos todo o potencial e experimentemos a bênção de Deus em sua plenitude em todas as áreas da nossa vida. O terceiro pecado está no versículo de número 8. O apóstolo Paulo diz: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Este termo imoralidade abrange todos os tipos de pecados sexuais. Em nossos dias a imoralidade tornou-se popular, pois está sendo aceita em todos os lugares, menos na Bíblia. A imoralidade está sendo aceita em todos os lugares, menos na palavra de Deus. E não importa o nome que seja dado a certas práticas sexuais que são pecaminosas, elas continuam sendo pecado. É necessário nós termos um certo cuidado, um certo zelo, nos protegermos para não cairmos em imoralidade. Deixa eu te dizer algo. O diabo é um ser extremamente astuto. Nós ministramos algumas semanas atrás a respeito dos seus ardis, a respeito das suas intenções, as quais nós não podemos ignorar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando olhamos a história da nação de Israel, nós podemos ver que Balaque, o rei dos Moabitas, ele estava vendo que a nação de Israel estava se expandindo, estava avançando para conquistar todos os reinos que Deus havia prometido a ela. E Balaque simplesmente se amedrontou e contratou um certo profeta chamado Balaão e ofereceu a ele riquezas, recompensas financeiras para que Balaão amaldiçoasse a nação de Israel. Só que Balaão, numa tentativa e outra, ele pôde constatar que aquilo que Deus abençoou não pode ser amaldiçoado. Aleluia. Contra Israel não vale encantamentos, contra Israel não vale feitiço, contra Israel não vale trabalho de macumba. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus proferiu a respeito da nação de Israel, querido, praga nenhuma pode impedir o que Deus falou a teu respeito. E Balaão chegou a essa conclusão de que não adiantava amaldiçoar aquilo que Deus havia abençoado. Por isso você não precisa ter medo de macumba, você não precisa ter medo de trabalho contra você. Alguns crentes ficam com medo, né? Vai que pega em mim. Não vai pegar em você, não vai pegar em você, querido. Mas conforme eu disse, o diabo é astuto, e embora ele não possa nos amaldiçoar, muitas vezes ele coloca ciladas na nossa vida para nós tropeçarmos, e como consequência do erro e do tropeço, nós experimentamos maldição na nossa vida. E foi isso que Balaão, aquele profeta, fez. Ele induziu os filhos de Israel para que eles praticassem imoralidade, praticassem prostituição com as mulheres moabitas. E Balaão sabia que a partir do momento que eles se relacionassem com aquelas mulheres, eles também praticariam a idolatria, ou seja, a adoração aos deuses dos moabitas. Então eles colocaram todo tipo de circunstância
para que eles se relacionassem com aquelas mulheres, e se relacionando com aquelas mulheres, eles estavam também adorando aos deuses delas, e eles estavam sendo amaldiçoados. Portanto, o diabo nem sempre vai aparecer daquela forma mais chocante, com um chifre, com um rabo, com um tridente, mas muitas vezes ele vai trabalhar com sutileza para tentar nos derrubar, para tentar destruir você e tentar destruir a sua família. Esses dias eu ouvi uma palavra do pastor Ricardo Vasconcelos, que é do Ministério Famílias de Sucesso lá de Brasília, muito amigo do pastor Djalma. E ele estava ministrando no evento Casa de Zadok, pregando para pastores e líderes a mensagem como evitar o adultério. E uma das coisas que ele coloca, eu achei muito interessante, eu quero colocar aqui para você, para como evitarmos o adultério, ou como evitarmos a queda na imoralidade sexual. Ele coloca: não elimine essa possibilidade. Ou seja, você e eu não podemos abaixar a guarda. O apóstolo Paulo, ele sempre dava orientações aos seus discípulos, e sempre quando a Bíblia se trata de nossa luta contra o diabo, a Bíblia fala de nós resistirmos ao diabo, de nós lutarmos com armas espirituais contra principados, contra potestades. Só que quando a Bíblia entra nesse quesito impureza, a Bíblia não diz para você e eu lutarmos contra, a Bíblia diz: fujam. Fugir da imoralidade sexual, foi o que Paulo disse para Timóteo. Quando nós olhamos, por exemplo, José, filho de Jacó, quando ele estava diariamente sendo assediado pela mulher de Potifar, o que ele fez? Ele largou a capa na mão dela e simplesmente fugiu, ainda que ele sofresse as consequências, que foi no caso ser lançado para a prisão. Mas a atitude que você e eu precisamos ter é fugir. Nós não podemos eliminar a possibilidade. Outra coisa que o pastor Ricardo cita: evite, aqui eu vou parafrasear o que ele disse. Ele disse assim: evite amizade com pessoa do sexo oposto, evite envolvimento emocional com pessoa do sexo oposto. Nós não estamos dizendo que nós não podemos cumprimentar uma pessoa do sexo oposto, não estamos dizendo que não podemos ser gentis e educados com pessoas do sexo oposto. Entretanto, nós precisamos ter certas cautelas, precisamos ter certas distâncias emocionais e até mesmo físicas de pessoas do sexo oposto. Para quê? Para que você não entre nessa tentação, para que você não caia nesse quesito. Conversas, por exemplo, no WhatsApp, somente o necessário e quando necessário. Eu gosto das orientações que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Timóteo, um jovem pastor da igreja de Éfeso. Timóteo, quanto às mulheres idosas, trate-as como mãe. Trate-as como a mãe. E quanto às moças, como a irmãs, com toda a pureza. É esse o trabalho, homarada, que nós precisamos ter com as mulheres do sexo. Com as mulheres, né? Mulher de sexo oposto não existe. Meu Deus do céu. É essa atitude que nós, homens, precisamos ter com as mulheres. Até mesmo as mulheres da igreja, as mulheres do trabalho. Nada de amiguinho do trabalho, nada de amiguinha do trabalho, nada de caroninha, nada de meu anjo, meu bem, querida. Você tem que chamar sua esposa desse jeito. Quase uma vida de casados, né, pastor? Vou parar o assunto aqui. Atitudes preventivas. As mulheres mais velhas como irmãs, e as mais novas, aliás, as mais velhas como mães. Eu respeito algumas mulheres aqui mais velhas como sendo minhas mães. O respeito que eu tenho por cada uma de vocês. É esse o cuidado que nós precisamos ter. Ter este cuidado para não entrarmos, para não cairmos em tentação. O quarto pecado que eles cometeram, deixa eu avançar aqui. Versículo de número 9: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes.
O que é colocar o Senhor à prova? O que significa colocar o Senhor à prova? É você pedir algo que Deus faça, é você pedir que Deus faça algo contrário à sua vontade, contrário à sua natureza, ao seu caráter. Às vezes a gente não pede algumas coisas para Deus que ferem o caráter de Deus, que ferem a natureza de Deus. Aquelas multidões, por ocasião da crucificação de Jesus, elas diziam assim: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Elas estavam colocando o Senhor à prova, porque elas estavam pedindo algo que era contrário ao propósito de Deus para aquele momento. Descer da cruz, sendo que aquele era o propósito, o motivo pelo qual Jesus veio a este mundo. E o diabo fez isso também com Jesus no deserto. A Bíblia diz que o diabo o levou ao pináculo do templo, a um lugar muito alto, e o diabo disse assim: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, olha só, aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, para que te guardem todo o seu caminho. Você percebe, querido, que o diabo vai usar até base bíblica, para que a gente use dessa astúcia, dessa atitude insensata, para provarmos o Senhor, para colocarmos o Senhor à prova. Ou seja, quando nós não somos honestos naquilo que fazemos, quando não somos corretos em nossos negócios, quando queremos gozar os benefícios da salvação, mas nós vivemos uma vida na prática do pecado, nós estamos colocando o Senhor à prova. Não peça a Deus que faça por você aquilo que nem a sua palavra pode dizer que Ele fará. Não peça a Deus, sabe, aquele cântico, será que eu canto? O pastor Divaldo já sabe, alguns já sabem já, né? Quem te viu passar pela prova, olha, irmão, se alguém te viu passar pela prova e não te ajudou, e você tiver a oportunidade de ajudar quem não te ajudou quando você estava na prova, você tem que ajudar. É não pagar o mal com o mal, é retribuir o mal com o bem. É isso que a Bíblia diz. Não podemos colocar o Senhor à prova. Quinto e último pecado que nós devemos evitar na nossa vida, verso de número 10. Murmuração. Aleluia. Paulo diz: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Alguém aqui já teve problema com murmuração? Eu já tive problema com murmuração, querido. Sincero, para reconhecer isso. E murmuração é pecado. Murmurar nada mais é que fazer uma confissão negativa, queixar-se da vida, criticar outros, achar erro em tudo, espalhar boatos e fofocas são formas de murmuração também. É uma negação da bondade, da providência, do cuidado e do amor de Deus. Sabe aquela coisa de que já acorda murmurando, já acorda reclamando porque é segunda-feira, já acorda murmurando, já acorda reclamando porque isso, porque aquilo, porque tem que ir trabalhar, já acorda murmurando porque não sei o quê. Querido, agradeça a Deus, seja grato a Deus pela vida. Ao amanhecer, lembre-se que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida, e as misericórdias do Senhor não têm fim, e são a causa de não sermos consumidos. Não murmureis, como alguns deles murmuraram. Números capítulo 14, versículo 27, o Senhor diz assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. E sabe o que é interessante? É que aquele povo 10 vezes colocou o Senhor à prova e murmurou contra ele. E por causa disso Deus disse: olha, chega, eu não vou mais suportar isso. Todo esse povo que continuamente tem murmurado contra mim ficará de fora daquilo que eu tenho preparado para os meus filhos. Queridos, eu com esta mensagem
Eu não estou tentando trazer peso, mas eu estou trazendo uma advertência de Deus para você. Sabe por quê? Porque os pensamentos que Deus tem a meu respeito e a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. E Ele deseja que tudo aquilo que está na terra prometida, a terra que mana leite e mel, essa terra ampla, essa terra de ribeiros, de águas poderosas, essa terra de romãs, de figueira, de oliveira, tudo isso diz respeito a uma vida abundante. E são essas coisas que Deus tem para mim e para você. E Ele está falando isso para a nossa advertência. É uma advertência de Deus para mim e para você. Muitas vezes, quando olhamos a nossa vida, nós podemos ver que não estamos experimentando o melhor de Deus. E se nós fizermos um check-up no nosso coração, nós podemos perceber que muitas dessas coisas estão presentes em nossa vida ou em nosso coração. Terceiro e último lugar, e eu quero concluir. Existe capacitação de Deus para você vencer essas áreas de provação. Versículo de número 13, o apóstolo Paulo diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Digam comigo, Deus é fiel. E Ele diz: e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus permite a tentação. E a palavra tentação aí é a palavra no original grego peirasmos, que significa prova, significa teste. É a mesma palavra usada lá em Tiago capítulo 1, versículo 12, quando Tiago diz: feliz o homem, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Portanto, Deus permite a provação nessas áreas da nossa vida. Só que saiba que nenhuma provação pela qual você e eu passamos é acima das nossas forças. Paulo está dizendo: não vos sobreveio provação, tentação que não fosse humana. E a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, mas Ele prova. Ele não tenta porque a tentação vem para nos derrubar, mas a provação vem para depurar, para purificar, para melhorar o nosso coração, para melhorar o nosso caráter diante de Deus. Quando essas coisas acontecerem diante de você, saiba que você está sendo provado, que você está sendo testado. Entretanto, não para a sua destruição, não para o seu fracasso, mas você está sendo provado, porque Deus quer extrair de você o melhor. E Ele quer que você entre na terra que Ele tem falado a teu respeito e a meu respeito. A Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. E nós precisamos, amados, ter uma atitude de sobriedade e vigilância. Veja comigo o versículo 12. Paulo diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Paulo não está dizendo aquele que está em pé, olhe para que não caia. Paulo está dizendo aquele que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Ou seja, é necessário sobriedade, é necessário vigilância na nossa vida, para que nós não sejamos impedidos de experimentar o melhor de Deus na nossa vida. Pastor, qual é a provisão que Deus nos dá para o livramento? Porque o texto no versículo de número 13 nos diz que juntamente com a tentação, que Deus não permite que seja além das nossas forças, Ele vai nos prover livramento. Sabe qual é a maior provisão para o seu livramento? É o próprio Deus. A maior provisão para que você suporte com perseverança a sua provação
é o próprio Deus. A maior provisão que nós podemos experimentar de Deus é o próprio Deus, é o próprio Cristo Jesus. É o Espírito Santo. É a palavra de Deus. Você já parou para pensar que você tem um Espírito Santo habitando dentro de você? E tendo o Espírito Santo habitando dentro de você, você tem o próprio Deus habitando em você, conduzindo você. Aquelas pessoas eram conduzidas naquela época por uma coluna de nuvem, por uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia. Mas a Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus está em nós. O Espírito testifica com o nosso próprio Espírito que nós somos filhos de Deus. Nós não estamos recebendo uma influência externa, mas nós estamos sendo conduzidos, guiados pelo próprio Deus que habita em nós, que fez do nosso corpo a habitação do seu Espírito. Portanto, a maior provisão que você e eu podemos experimentar é a própria presença do Espírito Santo. Jesus, em João 15,5, ele disse: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E Jesus diz: porque sem mim nada podeis fazer. Eu tenho uma notícia para te dar. Sem Jesus não dá. Sem Jesus nada podemos. Com Jesus as coisas já não são assim tão simples. Com Jesus nós já passamos por aflições. Com Jesus nós já enfrentamos provas, conforme nós ministramos na semana passada, tribulações que nos sobrevêm, que esgotam as nossas forças, mas saiba que sem Ele você nada poderá, mas com Ele você tudo pode. Porque Ele disse: sem mim nada podeis fazer, mas se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês darão muito fruto. Aleluia. A nossa maior necessidade é Jesus. O que nós mais precisamos é reconhecer a sua soberania, é reconhecer a sua fidelidade, é reconhecer que Ele não vai falhar, e nos submetermos a Ele, a sua vontade. Eu quero encerrar esta palavra e pedir para que você se coloque em pé no seu lugar. Puxa, pastor, depois de ter dado um presente para você, é essa palavra que você nos dá? Mas querido, quando eu olho a vida do apóstolo Paulo e o seu ministério, eu consigo ver o seu amor pela igreja, a sua paixão, o seu zelo pela igreja de Deus. E a minha oração, o meu desejo é que, como pastor, eu tenha esse mesmo zelo, essa mesma paixão pela igreja de Deus e por você. Portanto, devemos cuidar com a cobiça, devemos cuidar com a idolatria, devemos cuidar com a imoralidade, devemos cuidar em não colocar o Senhor à prova, e temos que cuidar com a murmuração. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos.